Boa tarde a todos. Hoje nós vamos apresentar o nosso projeto de tecnologia farmacêutica, propondo a inovação farmacêutica de solução oral de ivermectina. Nosso grupo é composto por Eliene, Leonardo Santana, Luiz Carlos e Maria Vitória. A ivermectina é um derivado das avermectinas. É considerado um antiparasitário de amplo espectro, utilizado no tratamento de várias patologias, como ascaridíase, popularmente conhecida como lombriga, escabiose, conhecida como sarna, estrongiloidíase intestinal, filariose, conhecida como elefantíase, oncocercose, que é uma doença parasitária, e pediculose, popularmente conhecida como piolho. Nossa inovação farmacêutica propõe uma solução oral de ivermectina a 6 mg por 10 ml, de uso adulto e pediátrico, com dosagem de 0,6 mg por cada ml. São características importantes da ivermectina: sua rápida absorção, sua capacidade de eliminação de até 18 horas, uma concentração máxima no sangue atingida em até 4 horas e apresenta a capacidade de paralisação da musculatura de vermes e parasitas. Como propriedades físico-químicas da ivermectina, podemos destacar que ela é um sólido quase branco com odor característico, apresenta teor de água que não pode ultrapassar de 1%, uma pureza com teor mínimo de 80% do componente B1A, que pode ser visto posteriormente na sua fórmula estrutural, um tamanho com partículas de aproximadamente 198 micrômetros, sendo um pó semifino, apresenta uma solubilidade sendo praticamente insolúvel em água, mais solúvel em diclorometano e insolúvel em etanol, e apresenta algumas incompatibilidades, como agentes oxidantes fortes, agentes redutores, ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido anidrido, nitrato de prata, ácido fluorídrico, cloroformatos e umidade. Seu pH ideal é entre 6 e 6,3, pois deve-se evitar a hidrólise. Um ponto de fusão ideal é 155 a 157 graus Celsius. Apresenta uma característica muito marcante por ser muito higroscópico. São cristais polimorfos, como pode ser visto na figura 2, e é um produto estável em condições normais de temperatura e pressão. As avermectinas são produtos obtidos por fermentação de fungos do gênero Streptomyces e apresentam em sua estrutura química uma lactona macrocíclica, ligado a 2 açúcares. Dentro desse grupo de avermectinas está a ivermectina, que foi comercializada pela primeira vez em 1981 pela empresa Merck, como um agente antiparasitário. Ela consiste em uma mistura de 2 avermectinas, sendo cerca de 80% a ivermectina B1A e 20% de ivermectina B1B. Fisicamente, apresentam-se como um fármaco pouco solúvel de estrutura cristalina. E todos esses pontos críticos devem ser trabalhados na obtenção tecnológica de formas farmacêuticas. Este medicamento foi pensado principalmente para idosos e crianças, que possuem uma maior dificuldade de deglutição. Dessa forma, a ivermectina em solução oral possui uma melhor recepção ao tratamento por estes 2 grupos. A sua classificação biofarmacêutica está dentro da classe 2, ou seja, solubilidade baixa e permeabilidade alta. Para a formulação da ivermectina solução oral de 6 mg por 10 ml, foram utilizados os seguintes recipientes, juntamente da matéria-prima principal, que é a ivermectina, o princípio ativo. Foram utilizados a carboximetilcelulose de sódio, utilizado como espessante, o citrato de sódio como corretor de pH, o metilparabeno como conservante, o álcool etílico como solvente, o aroma artificial de framboesa como aromatizante, a sacarose no xarope simples como veículo, a água de osmose reversa como veículo e o álcool 96 como diluente. A posologia deste medicamento ela varia de acordo com o peso corpóreo, tendo indicação para pessoas acima de 15 kg, tendo dose recomendada para o tratamento dessas condições causadas por vermes ou parasitos, numa única dose oral, que visa fornecer aproximadamente 200 microgramas de ivermectina por quilo de peso corporal, para as seguintes complicações, por estrongiloidíase, filariose, ascaridíase, escabiose e pediculose. No peso corpóreo menor de 15 a 24 kg, é indicado uma dose de 5 ml, e para pessoas com acima de 80 kg, 200 microgramas por quilo. Já para a oncocercose, que é uma infecção causada pelo lematoide filarioide, a dosagem recomendada é um pouco menor, sendo uma dose oral única que visa fornecer aproximadamente 150 microgramas de ivermectina por quilo de peso corporal. Dessa forma, para pessoas com peso corpóreo entre 15 e 25 kg, é indicado a dose de 5 ml e acima de 85 kg,
150 microgramas por quilo corpóreo. A embalagem primária, conforme a resolução RDC número 71, de 22 de dezembro de 2009, indica a fórmula farmacêutica, a concentração do fármaco e a indicação de uso. A secundária, também conforme a RDC número 71, de 22 de dezembro de 2009, também indica a fórmula farmacêutica, concentração do fármaco, indicação de uso e o tarjamento vermelho. A embalagem primária são de polietileno branco com conteúdo de 10 ml, contendo um copo dosador de 5 ml, que estão contidos na embalagem secundária, que são caixas de... O nosso lote é de 100 mil unidades do medicamento, correspondendo a 1.000 litros, distribuídos em 2.000 caixas, com 50 unidades de medicamento cada. A RDC número 318, de 6 de novembro de 2019, estabelece os critérios para a realização de estudos de estabilidade de insumos farmacêuticos ativos e medicamentos, blocos e dá outras providências, dizendo que condições de registro de medicamentos com IPA já registrados no país, como para registro de novas concentrações e novas formas farmacêuticas, são necessários estudos de estabilidade de longa duração em andamento, com resultado de no mínimo 6 meses, acompanhados de estudos de estabilidade acelerado concluídos. As condições de armazenamento e as condições de realização dos estudos de estabilidade de longa duração de acompanhamento acelerado vão variar conforme o estudo for de longa duração ou for de estabilidade acelerado, variando as condições de temperatura, refrigeração, temperatura ambiente controlada, temperatura ambiente protegido da umidade e temperatura ambiente entre 15 e 30 graus Celsius. Para o esquema de fabricação do IVEPA, primeiramente, o setor de produção vai emitir uma requisição de produção para o almoxarifado. Então, lá, as matérias-primas que vão ser utilizadas para a produção do medicamento serão separadas e vão seguir para a sala de pesagem. A primeira etapa vai corresponder à pesagem do material sólido em balanças digitais, que estão disponíveis com capacidades diversas, de 5 a 500 quilos. As matérias-primas serão pesadas, lacradas e enviadas em boxes separados para evitar a contaminação cruzada. Assim, os boxes com os materiais para a produção do IVEPA, solução oral, serão enviados para a sala de preparação de líquidos orais. Na segunda etapa, na sala de preparação de líquidos orais, temos a produção do xarope simples, utilizando sacarose e água de osmose reversa, em um reator de capacidade de 2.000 litros. Nessa sala, temos o reator, que vai receber a matéria-prima por gravidade, através de escotilha, e vai ser bombeado. A terceira etapa compreende a solubilização da ivermectina em álcool etílico, pois o fármaco é insolúvel em água. A quarta etapa, os sólidos, por meio de bombeamento, serão adicionados ao reator contendo xarope simples, e o fármaco solubilizado também será adicionado ao reator. Nessa etapa, incorporam-se todos os componentes ao xarope até a sua solubilização. O ponto crítico, nesta etapa, é a verificação do pH, que deve estar na faixa de 6 e 6,3, para que não ocorra a hidrólise da ivermectina. Então, para o ajuste do pH, utiliza-se o citrato de sódio. A viscosidade também é um ponto importante, pois não se pode ter algo muito viscoso ao ponto de não conseguir deglutir, ou algo líquido demais. Então, para isso, deve ser feito o ajuste com algum diluente ou espessante, dependendo de como vai se encontrar a solução produzida naquele momento. A quinta etapa corresponde à estocagem do líquido. Ele vai ficar em um reator com a capacidade de 1.000 ml, enquanto os testes serão localizados para assim liberá-lo para a próxima etapa. Os testes de controle de qualidade a serem realizados são doseamento, a contagem do número total de micro-organismos mesófilos, a pesquisa de micro-organismos patogênicos, densidade, viscosidade e características organolépticas. A sexta e última etapa é o processo de invagem e rotulagem. Através de bombas, o líquido do reator da sala de estocagem é levado até a envasadura automática, que irá preencher as embalagens com 10 ml do medicamento, os quais posteriormente serão rotulados, embalados, encaixotados e liberados para o mercado. Aí estão nossas referências. E obrigado pela atenção.